Olá pessoal, eu sou a Axa, faço parte do PET Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estou aqui para apresentar um seminário sobre o impacto da LGPD em TI. Bem, inicialmente nós iremos tratar alguns pontos sobre o que são os dados, o tratamento dos dados, o que é o tratamento dos dados, né? As partes envolvidas e então adentraremos na lei, né, que baseia esse seminário, a Lei Geral de Proteção dos Dados. Qual é o seu objetivo, quais são os impactos que ela traz na tecnologia da informação, dos profissionais de tecnologia da informação, suas violações e suas sanções, a vigência dela, né, como se adequar à lei e algumas considerações finais. Bem, inicialmente com o ponto de o que são os dados, nós temos aqui 4 definições importantes. Primeiramente, o que são dados, né? O conceito de dados, ele é basicamente toda a informação que permite identificar um indivíduo. Então, qualquer informação que permite identificar um indivíduo é um dado. E aí, nesse sentido, nós temos o dado pessoal, que é a informação que pode levar de forma direta ou indireta a identificação do indivíduo que esteja vivo. Então, ele é um pouco mais específico do que os dados em si, né? Porque aqui é um indivíduo vivo. E aí, o dado pessoal sensível, ele já é um pouco mais específico do que o dado pessoal. Que aí os dados, eles são aqueles que têm a informação do indivíduo, mas a informação que revela alguma característica específica, como sexualidade, religião, uma opinião política, aquelas informações cujo conteúdo pode ser utilizado para fins discriminatórios, digamos assim. E aí temos o conceito de dado anonimizado, que seria aquele dado que não se pode identificar o seu titular específico, né? Um dado que, por exemplo, vem de uma estatística, de um processo de obtenção de dados para uma estatística geral, digamos assim, quando o dado perde sua individualidade em si mesmo, quando ele não tem mais a individualidade, que ele não diz mais respeito a uma pessoa só, ou só aquele indivíduo, então ele é um dado anonimizado, né? Acontece muito quando o dado se torna uma estatística. E aí, o último é o de bancos de dados, né? Que é mais um conceito, não envolve, não é uma definição de dado em si, mas é um conceito muito pertinente, né? Quando a gente fala de dado, que é qualquer conjunto de dados, seja ele no virtual, né? No âmbito virtual no Drive, por exemplo, computação em nuvem, ou no físico mesmo, de armazenamento de informações físicas, como papéis, relatórios e afins. Mas o que é tratamento de dados? O que se configura como tratamento de dados? Bem, basicamente todas as ações realizadas com os dados pessoais do indivíduo podem se configurar como tratar os dados, tratar aqueles dados. O ciclo, ele se dá mais ou menos assim, vai ter a coleta, o armazenamento, o compartilhamento ou o uso daqueles dados, né, a obtenção da informação, finalizando com a exclusão e a anonimização. Então, você vai passar por todo esse ciclo e você vê que alguns deles nem mexem nos dados em si, né, nem visualizam os dados, mas tá tendo acesso ao dado, tá tratando o dado. Então, essa é basicamente a definição geral do que é tratamento de dados para a lei. E aí, nesse ciclo, nesse processo desses ciclos, nós temos alguns pontos importantes que seria a eliminação desses dados, né, que seria a exclusão dos dados pessoais, o uso e compartilhamento dos dados, que seria basicamente a situação no qual os dados são compartilhados entre entes privados ou públicos. E aí, no caso dos órgãos públicos, eles podem ser compartilhados, mas nos privados já pode precisar, né, do consentimento do titular, precisa do consentimento do titular dos dados. E aí tem também o quesito da transferência internacional dos dados, que as operações que envolvem a transferência de dados para fora do Brasil,
também passa pela LGPD, então é necessário que o país que vai recepcionar os dados possua a legislação equivalente à LGPD. E no meio disso tudo pode também ocorrer um bloqueio dos dados, que é a suspensão do processo de tratamento de dados. Então, pode estar ocorrendo isso, mas não isenta o controlador e o operador da responsabilidade frente à proteção do banco de dados no qual eles estão atuando. Então, é uma margem muito grande de que o tratamento de dados ele abrange. E aí, nesse quesito, nós temos as partes envolvidas, que vai começar com a administração e a parte legal, né, que seria os profissionais de direito, por exemplo, ou os profissionais que têm ali o conhecimento da lei na sua forma jurídica, né, de efetivação. E então, vai ter a auxílio desses profissionais ali, né, regulamentando e fazendo todo o processo jurídico. Tem a comunicação, que seria o intermédio entre essa parte e os profissionais de TI, né, que vão estar ali mexendo diretamente com os dados nos seus sistemas, no seu banco. Então, tem essa comunicação, essa parte de comunicação que vai fazer esse intermédio. E tem o próprio TI, né, que são nós, profissionais, que estamos ali mexendo diretamente com aqueles dados, fazendo uso direto daquelas informações e tratando aqueles dados, né. Em contrapartida, nós temos as partes específicas desse quesito, que seria o titular, o operador, o controlador e o encarregado. Mas o que cada um desses faz? Bem, o titular, ele se refere a qualquer indivíduo que os dados sejam dele. Por exemplo, eu sou um titular do meu CPF, porque ele é o meu dado, né? Ele é um dado pessoal meu. Então, eu sou o titular do meu CPF. Então, qualquer indivíduo a quem se refere os dados pessoais e ele tem completa autonomia sobre os seus dados, né? Principalmente sobre consentir ou não a liberdade do uso deles. Daí vem o operador. O operador, ele é responsável por realizar o tratamento dos dados sob o comando do controlador. O detentor de tal responsabilidade deve seguir estritamente as diretrizes do controlador. Então, o operador, ele basicamente vai estar ali fazendo a parte operacional dos dados, né? Recebendo, fazendo uma análise, ali a parte operacional. E o controlador é basicamente quem manda no operador, né? Ele é o responsável pelas decisões relativas ao tratamento dos dados pessoais. Então, ele decide o que fazer com os dados. Quem faz é o operador, o controlador decide o que fazer. E aí cabe a ele decidir quais os dados que serão utilizados, como e com que fim. Ele é basicamente o principal responsabilidade caso haja qualquer incidente. E aí a gente tem também o encarregado, que é o profissional responsável por intermediar a comunicação entre os titulares, o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados, né? A LGPD, ela permite que controladores e operadores tenham um encarregado, então seria a pessoa que está orientando conforme a lei. Então, agora nós vamos ver diretamente do que a lei se trata, né? A lei número 13.709. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, nós já vimos que o que seria um tratamento de dados por parte da lei, né, o que a lei considera o tratamento de dados, que seria qualquer movimentação daqueles dados, né? Ela trata tanto nos meios digitais, inclusive nos meios digitais, né? E aí é tanto pessoa natural, tanto pessoa jurídica. E o objetivo principal dela é a proteção do direito fundamental da pessoa, né? Então, tratando mais especificamente dos objetivos da lei. O que é que a lei ela propõe abarcar, né? Bem, com a lei, nós temos a garantia da proteção à privacidade. Ela
propõe garantir a proteção à privacidade, né? Regulamentando todos esses passos do tratamento de dados, ela vem para garantir essa proteção à privacidade, né? Tanto na segurança dos dados quanto na disponibilidade deles. Toda essa privacidade que o usuário tem por direito. A maior confiança e transparência por parte da empresa e do cliente, né? Quanto mais transparência a empresa tiver, melhor o cliente vai estar com a informação, melhor ele vai ter a informação, né, de como os seus dados estão sendo usados, então maior a confiança que ela vai passar para aquele cliente. O controle de dados, né, fazer esse controle dos dados, a padronização de normas, a segurança jurídica e o desenvolvimento econômico, principalmente porque os dados eles se transformam posteriormente em informação, né? Então, a informação é basicamente a moeda do cenário atual que nós estamos vivendo. Então, é uma medida muito importante garantir essa proteção e essa segurança nesses dados que vão impactar diretamente no desenvolvimento econômico. E agora, o impacto direto nos profissionais de TI, né? Nos profissionais que vão trabalhar ali diretamente com os dados. Bem, a LGPD, ela trata do armazenamento e tratamento dos dados dos usuários. Então, as empresas que estão, né, nesse centro de discussão, as exigências para o tratamento de informações pessoais devem aumentar. E aí, todas as pessoas que vão trabalhar com sistemas, com os ambientes de processamento e desenvolvimento, e os ativos de TI, elas vão ter que estar atenadas e prestam muita atenção na aplicação da LGPD, né? Porque as exigências elas vão aumentar, tornando mais complexa a operação e principalmente estimulando a total transparência em todas as etapas. As empresas que utilizam dados para direcionar anúncios, por exemplo, elas têm que seguir regras e novas regras para manter os seus serviços em funcionamento, para não infringir a lei, né? Principalmente naquelas empresas que trabalham com marketing, propaganda, exige uma série de mudanças, né, nessas empresas, né, de como elas funcionam. As empresas de TI elas devem se atentar ao modo como as informações são tratadas. Além de proteger os seus próprios usuários, né, elas devem atuar como um auxílio mesmo aos clientes e ficarem de acordo com a lei. Principalmente aquelas que lidam diretamente com o setor de TI para outras empresas, né? Disponibilizam setores de TI para outras empresas. E aí, um compromisso que é compartilhado entre outras áreas igualmente, mas ele é muito importante na organização e no setor de TI. O setor de TI é responsável por diagnosticar, executar o plano de adequação à lei e por acompanhar a eficiência das ações em todas as plataformas de entrada e saída dos dados, sejam eles sensíveis de funcionários, de parceiros, fornecedores, clientes, de tudo. Então, a TI ela é responsável por maior parte do trabalho com esses dados, né? Então, isso requer uma mudança de visão própria da TI, né? Da equipe. E para garantir principalmente alguns pontos importantes, que é a privacidade, como configuração padrão, a transparência na coleta de dados, né? São coisas muito importantes que a lei visa, que é a privacidade e a transparência. Utilizar as tecnologias confiáveis para armazenamento, né, dos dados. Então, tem que daí ver quais, se precisar mudar, né, alguma tecnologia que está utilizando. E a governança, né, a governança de TI é um dos partes principais, né, que vai ter ali a governança de cadastros e de acessos aos dados. Então, a parte muito importante dessa responsabilidade. E aí a gente entra nas violações e sanções. Como temos lei, a aplicação de sanções administrativas pela autoridade, né, após o procedimento administrativo,
sem prejuízo a demais penalidades civis, administrativas e penais cabíveis. Então, vai ter sanções e penalidades para quem infringir a lei, como de praxe, né? Mas aí, quais seriam as penalidades, né? A gente fala assim, lei, violação, mas qual é as maiores penalidades que vão vir com a infração dessa lei? Bem, a empresa ela deve informar os atingidos a infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Então, assim que for confirmada a ocorrência, deve ser imediatamente comunicada ao titular daqueles dados. Deve também ocorrer uma advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas e o bloqueio dos dados pessoais a que se refere até a sua regularização. Então, advertência, bloqueio, informar e também a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Então, ele deve informar ao titular, fazer indicar um prazo para corrigir a infração, fazer o bloqueio dos dados, fazer a eliminação dos dados e chegar à proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, a empresa vai basicamente ficar em stand-by até que a situação se resolva. Então, ela não vai poder mais tratar dados, não vai poder mexer com os dados. E aí tem também algumas suspensões que vão ser feitas, que seriam suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados, né? E aí pode chegar até 6 meses. Também pode ocorrer a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, por até 6 meses também, pode ir até prorrogar. Uma multa simples, para a empresa, né? Para a empresa que infringiu a lei. E aí, a vigência, né? Por que é tão urgente a adequação à LGPD? Por que ocorreu assim, de uma hora para outra, e todo mundo precisa se adequar a essa lei, mudar todo o sistema, mudar toda a forma que estava do tratamento dos dados que estavam ocorrendo de uma hora para outra, assim. A lei, ela foi publicada em 14 de agosto de 2018. E aí, ela tem um prazo de vacância que é de 18 meses, que seria o tempo que ela leva para começar a vigorar. Então, ela teria, de fato, que ser seguida em fevereiro de 2020. Só que como teve algumas alterações por diferentes motivos, né, como a pandemia, outras questões, houve uma medida provisória para alterá-lo até maio de 2021. Então, esse ano seria o ano em que todas as empresas deveriam estar adequadas à LGPD já, com a possibilidade de ter penalidades e violações, né? Então, é de suma importância estar adequado já, porque a lei já começou a vigorar, ela já está em vigor, então a lei já está funcionando e já está podendo fazer a regularização, né? Para quem não estiver cumprindo, já vai estar ali sofrer a penalidade de imediato. E aí, como se adequar à LGPD? Aqui eu trouxe alguns passos importantes, algumas coisas importantes que deve se ter na empresa para poder se adequar ao LGPD e para poder fazer essa regulamentação. Começando pela base do tratamento e auditoria, que seria basicamente mapear os dados, fazer o mapeamento dos dados, identificação das operações de tratamento, identificação das bases legais, principalmente para fazer a questão de verificação, né? Caso ocorra alguma coisa, caso alguma coisa dê errado, você tem ali os dados
todo o processo de transação deles, todas as informações direitinhas para poder verificar o que ocorreu. Então, essa auditoria é muito importante. Em seguida, o canal do titular, né? É a criação de um canal de comunicação com o titular para pedir os dados, para fazer confirmação, para fazer acesso e até revogação do consentimento e eliminação do dado. É, é interessante que tenha esse canal direto com o titular para correr a permissão, né, dos dados. A gestão do consentimento, que seria o controle e gestão do consentimento do titular, que ele tem que ser obtido de uma forma clara e inequívoca, ou seja, com transparência, de forma que o titular consiga saber exatamente para que os seus dados vão ser usados e caso não sejam usados com esse fim, que caso usem os dados para outro fim que não foi especificado, venha poder ali lutar pelos seus direitos, né? Então, tem que ser com transparência e ditos para finalidades específicas. E aí, caso você não cumpra com isso, né, você tem uma pena de nulidade do consentimento prestado. Então, caso você não preste, não faça o tratamento para aquilo que você prometeu ao titular fazer, o titular pode claramente cessar o consentimento que ele deu a você para esse uso dos dados. O relatório de impacto, que aí seria basicamente realizar um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, principalmente quando o tratamento tiver como fundamento o legítimo interesse do controlador. Então, é basicamente um relatório mesmo. E aí a gente vai para o encarregado, né, que seria o Data Protection Officer, que basicamente ele é a indicação do encarregado, né, uma pessoa ali de proteção de dados, responsável pelo gerenciamento do programa de proteção de dados pessoais, aquela pessoa que vai ficar ali regulamentando, verificando caso alguma coisinha esteja fora do lugar, né? O treinamento e conscientização dos empregados, né, das pessoas que trabalham ali na empresa, de todos, principalmente porque algumas falhas e alguns erros não são cometidos pelo sistema em si, mas sim pelas pessoas, né? Algumas falhas de segurança, elas são criadas principalmente pela má informação e má concessão dos profissionais que atuam ali. Então, o treinamento e concessão de funcionários, colaboradores e parceiros sobre a importância da proteção de dados e da adoção dos procedimentos estabelecidos no programa de conformidade, né? No programa que faz que dá essas instruções. E, em seguida, a segurança dos dados, né? Que é basicamente o que molda toda a lei. A adoção de medidas de segurança da informação, aí vai cair diretamente no profissional da TI, né? A adoção de medidas de segurança da informação suficientes para a proteção dos dados pessoais, aí vai garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, né? Os pilares da segurança ali. Inclusive também em operações que envolvam compartilhamento de dados. Então, muito importante estar trabalhando ali severamente com a segurança. E, por fim, que eu trouxe aqui é a comunicação de incidentes, né? É o procedimento de comunicação à autoridade responsável e ao titular também, quando ocorrer o incidente de segurança e que esse incidente possa vir a acarretar risco ou dano relevante ao titular, né? Dos dados. E aí, por fim, nós temos as considerações finais, que vão embarcar toda uma visão geral do que nós vimos aqui nesse seminário. E aí, basicamente, ele vai tratar a implementação do programa. A gente vai ver, né, que a implementação do programa de conformidade envolve toda uma análise do fluxo informacional. A gente viu que envolve toda uma análise do fluxo informacional realizado pela empresa, seja interno, de funcionários e colaboradores, ou externo, de consumidores, parceiros e fornecedores, ou até o poder público. Por se tratar, antes de tudo, de uma lei de governança, riscos e boas práticas permite aos gestores a oportunidade de revisitar seus processos internos e readequá-los e otimizá-los.
Também, já foi falado, mas em um mundo cada vez mais conectado hoje em dia, né, que já as pessoas às vezes apresentam um grande ativo econômico, saber protegê-los e gerenciá-los de forma adequada é, acima de tudo, um diferencial competitivo e estratégico que ditará as relações econômicas daqui para frente, né? Aquela questão da confiança do cliente para com sua empresa vai estar ali diretamente relacionado ao seu desenvolvimento econômico e ao seu crescimento no mercado. E um profissional da TI, ele está ali envolvido diretamente na passagem dessa confiança, dessa segurança, desse tratamento dos dados, né? E aí não se trata apenas de cumprir a lei para evitar as sanções, né, as penalidades, que já são, por elas mesmas, um alto impacto negativo, mas, sobretudo, passar imagem de credibilidade, confiança e segurança aos titulares de dados pessoais. Então, é sobre essa questão de dar o direito fundamental à pessoa, né, de ter os seus dados protegidos, de ter a sua privacidade ali garantida e também de fazer de forma correta todo o tratamento, de forma transparente, as operações com aqueles dados. Então, é isso, pessoal. Obrigado por assistir aqui o seminário. Temos alguns vídeos aí que aparecem na tela para vocês. E é isso.